Você pode ser o mais competente da sala, pode ter as melhores ideias, pode enxergar coisas que ninguém está vendo, mas se você não tiver uma tomada de decisão rápida, você não vai ser o melhor. E o problema é que competência e presença não são lidas da mesma forma pelo ambiente. No mundo executivo, não basta. Você precisa ser percebido como alguém que sustenta a liderança. E nesse vídeo, eu vou te mostrar os 5 erros de presença executiva que fazem líderes competentes parecerem menores do que realmente são. Antes de entrar nos erros, eu quero definir uma coisa com muita clareza com vocês. Presença executiva não é carisma vazio, não é falar bonito, não é parecer sofisticado e também não é dominar a sala pelo medo, pela angústia. Presença executiva é um conjunto de sinais que faz as pessoas perceberem que você está no comando ou que você merece estar. E esses sinais acontecem em 2 níveis muito sutis. Presença externa é o que as pessoas veem, sua comunicação, sua postura, sua forma de entrar, de permanecer na conversa, sua imagem, objetividade, presença interna. As pessoas que estão perto de você sentem segurança, estabilidade, coerência, direção, convicção. Quando esses 2 níveis estão desalinhados, o líder vira alguém tecnicamente capaz, mas totalmente fraco. E o primeiro erro é a comunicação fraca. É a comunicação não de falar mal dos outros ou coisa assim. Significa falar sem convicção. Significa ter que ficar explicando demais, pedir licença para falar. E isso passa muita insegurança. É quando o líder fala, eu acho, talvez, não sei se faz sentido, é só uma ideia, eu posso estar errado, mas é claro. Humildade é importante, lógico, mas insegurança verbal, ela destrói a presença, porque o ambiente começa a sentir que você não está sustentando ele e que está fraco. Então você tem que falar com mais nitidez, com menos justificativa, menos rodeio, ir direto ao ponto, mais estrutura, trazer exemplos. Então, em vez de, eu acho que talvez a gente possa testar esse caminho, diga, o melhor caminho nesse momento é esse. E eu vou te explicar por quê. Uma frase de impacto como essa, ela se sustenta. Senão, ela acaba enfraquecendo a sua própria liderança. Antes mesmo de você terminar a frase, você já perdeu a credibilidade. O segundo erro é a falta de conexão. Muita gente tenta parecer forte, ficando distante. Tenta parecer executivo, ficando frio. Tenta parecer líder, eliminando humanidade. Só que a autoridade sem conexão costuma gerar distância e não adesão. O time se afasta. Liderança não é sobre ser ouvido, é sobre gerar confiança suficiente para que as pessoas acompanhem a sua direção, é que as pessoas acompanhem o líder, e isso exige real conexão. Com a falta de conexão, as pessoas se distanciam, tem conversinha paralelo, e a presença parece mecânica, sabe? É dificuldade de olhar nos olhos, de ser quem você é de verdade, porque não se conecta, e as pessoas não se sentem respeitadas. Mas, raramente é seguido com profundidade. Conectar não é ser informal demais, conectar é demonstrar presença. Olhar com atenção, ouvir com intenção, responder ao contexto e não atuar como se estivesse no piloto automático. Olhar nos olhos do seu time quando ele vier falar contigo e não ficar olhando para o computador apenas ouvindo. O terceiro erro é a falta de equilíbrio. Aqui eu estou falando da capacidade de continuar inteiro, sob pressão. Tem líder que parece forte, enquanto o ambiente está favorável, mas quando aparece conflito, conversas difíceis, crítica, rejeição, urgência ou frustração, se deforma completamente. Ele fica reativo, ele fica tenso, e isso mostra que ele não tem preparo nenhum. Esse é um ponto central da presença executiva, porque a tua liderança, a sua presença executiva, ela é testada no desconforto, ela é testada quando o cenário te pressiona. Como isso aparece? Em tom alterado, a pessoa fala rápido demais, atropela as palavras, tem necessidade de provar o tempo todo, não consegue ouvir, só reação, ou querer corrigir algo sem ter tirado alguma conclusão. O líder precisa aprender a sustentar a própria energia interna. Isso significa não responder no impulso, não confundir emoção com clareza, não usar atenção no momento com base na mensagem. Quem não regula a própria presença transmite instabilidade, antes mesmo de transmitir liderança. Já o quarto erro é a imagem desalinhada. E eu não estou falando de moda, não estou falando de tendência, nem de estética. Estou falando de um conjunto visual que comunica você. Qual ambiente, contexto você está inserido? Porque a imagem executiva é
coerência perceptiva. É quando sua presença visual, sua postura, sua energia e sua comunicação apontam para o mesmo lugar. Como o desalinhamento aparece? Numa postura corporal encolhida, energia tímida, presença visual que não acompanha o nível do cargo, falta de intenção na forma de você se vestir. E o problema é que o ambiente ele lê os sinais. E antes de ouvir tudo que você tem para dizer, as pessoas já começaram a te olhar, já formaram uma percepção sobre você. Mas na sua mentalidade, na sua maturidade, você acha que tá tudo bem, tá daquele jeito. Mas não. Ajuste sua imagem para o nível de liderança que você quer sustentar. Isso inclui postura, ritmo, presença, enquadramento e intencionalidade. O ambiente corporativo lê sinais antes de ouvir argumentos. Já o quinto erro é o mais profundo, é a identidade executiva fraca. Esse é o erro do líder que até ocupa uma posição relevante, mas ainda não se enxerga naquele cargo. E quando isso acontece, todo o resto enfraquece, porque a pessoa se comunica com timidez, pede validação para tudo, se diminui em conversas difíceis e não consegue sustentar a posição. Essa pessoa não sente que está ali ocupando o espaço que deveria estar, se sente que está de forma provisória. Em outras palavras, ela está no cargo, mas ainda não incorporou a identidade que aquele cargo exige. Por exemplo, o líder participa da reunião, tem um bom ponto, mas fala como se estivesse pedindo licença para se expressar. Isso não é falta de inteligência. É falta de identidade consolidada. Você precisa decidir quem você está se tornando, porque presença executiva não nasce, ela é formada. E a sua identidade, ela tem muito a ver com a sua autoimagem e o que o seu cargo, a sua posição vai transmitir. Agora, se você quer começar a corrigir isso, o caminho não é virar um personagem, é ser você mesmo. Só que para isso você precisa trabalhar a sua mentalidade, parar de repetir padrões que você vem repetindo e se empoderar da posição que você está agora. E algumas vezes você tem que fazer algumas perguntas para ver se você está preparado. Eu sustento o equilíbrio? A minha imagem acompanha o nível de liderança que eu quero ocupar? A minha identidade interna, ela já chegou ao cargo que eu quero estar? Se você responder essas perguntas com honestidade, aí você vai começar a entender onde a sua presença está vazando. Porque ser líder de uma sala, comandar uma sala, não é sobre falar mais alto, não é sobre impor medo, não é sobre parecer importante, é sobre a solidez interna que se projeta em cada palavra, em cada gesto, em cada decisão. É sobre a mente que lidera você. Porque presença executiva não é sobre ser visto, é sobre ser sentido. E quando a sua presença transmite clareza, segurança, direção, as pessoas não estão apenas te ouvindo, elas passam a te ter como líder delas. Qual desses erros você mais comete hoje? Comenta aqui embaixo e se inscreva no canal, porque os próximos vídeos eu vou aprofundar como desenvolver presença, clareza e autoridade sem cair em uma performance vazia.